Olá a todos! Estamos aqui hoje para falar sobre o nosso quinto processo de gestão de pessoas, que é o processo de manter pessoas. Esse processo, ele busca criar condições ambientais e psicológicas satisfatórias para o trabalho das pessoas. Ele engloba higiene ocupacional, segurança do trabalho e qualidade de vida no trabalho. Vamos falar um pouquinho mais sobre cada um desses tópicos. A higiene ocupacional ou higiene do trabalho é um conjunto de medidas preventivas relacionadas com as condições ambientais de trabalho que assegurem saúde física e mental às pessoas. Se preocupa basicamente com 4 itens: o ambiente físico de trabalho, que inclui a iluminação, ventilação, temperatura e ruídos; o ambiente psicológico, buscando a redução do estresse; a ergonomia e a saúde ocupacional. A prevenção de lesões e doenças profissionais pode ser feita através de estudos e modificações ergonômicas dos postos de trabalho, adaptação das ferramentas e equipamentos para o trabalhador, diminuição do ritmo e da jornada de trabalho, adequação e manutenção do ambiente físico, estabelecimento de pausas para descanso, diversificação da tarefa para não ficar com aqueles movimentos repetitivos que podem causar lesões, eliminação do clima autoritário, que também é uma coisa que causa muito estresse dentro das organizações, a implantação de uma gestão participativa e do empowerment, que é a delegação, o empoderamento das pessoas, é você dar mais autonomia, mais autoridade às pessoas para elas tomarem decisões, o reconhecimento e valorização do trabalho e a valorização das queixas dos trabalhadores, porque quando ele traz alguma informação sobre alguma coisa que está errado, isso tem que ser verificado, tem que ser valorizado, tem que ser estudado para poder se realmente adequar às condições de trabalho para o trabalhador. O segundo ponto dentro do processo de manter pessoas é a segurança do trabalho, que é um conjunto de medidas técnicas, administrativas, educacionais, médicas e psicológicas empregadas para prevenir acidentes, incêndios e roubos. As principais causas de acidente de trabalho são 3. Os atos inseguros, as condições inseguras e outros fatores. Os atos inseguros são aqueles que são causados pelo próprio trabalhador, seja por inexperiência, seja por uma atitude impensada, né? Então, os principais atos inseguros que existem é ficar junto ou sob cargas suspensas, usar máquinas sem ter habilitação ou permissão, não utilizar os equipamentos de segurança do trabalho, transportar ou empilhar materiais de forma indevida, manipular de forma inadequada produtos químicos. A segunda grande causa são as condições inseguras. Essa daí já é provocada por uma situação inadequada ou má condição dentro da própria organização. Sabe quando a gente vê ali alguém limpando a área que não está com aquela plaquinha ali de piso molhado? Esse é um exemplo clássico disso. São condições que a empresa, por descuido ou irresponsabilidade, acaba deixando de lado, que pode vir causar acidentes. Temos aí como exemplo a falta de proteção em máquinas e equipamentos, instalações elétricas inadequadas ou defeituosas, falta de equipamento de proteção individual, má arrumação ou falta de limpeza, defeitos nas edificações e risco de fogo ou explosão. Já dentro dos outros fatores, que representa aí de 1 a 2% apenas dos acidentes de trabalho, são as causas naturais, aquelas onde a tecnologia não tem controle ou algum tipo de previsão. Aí estão englobadas atividades vulcânicas, terremotos, maremotos, tempestades, entre outros fenômenos naturais. Um acidente de trabalho traz consequências para diversas pessoas, né? Não somente para a organização, para o funcionário, mas também para a família do funcionário e também para a sociedade. Para a organização é um custo muito grande, você fica sem o funcionário, ele fica afastado do trabalho. Tem o desgaste da imagem da empresa, uma empresa que é reconhecida ali como uma empresa não muito segura. Acaba que você gasta tempo, eleva todos os seus custos operacionais. Para o funcionário, tem um sofrimento físico e psicológico, né? Uma lesão que pode incapacitá-lo ali de forma total ou parcial, de forma temporária ou permanente e que pode inclusive levá-lo à morte.
Já para a família do funcionário, fica a incerteza, a preocupação, não se sabe ali se ele vai poder depois levar uma vida normal, então causa esse transtorno também para os familiares. E para toda a sociedade, de uma forma geral, tem aumento dos custos de saúde, o aumento de inválidos, de dependentes da Previdência Social, e isso acaba impactando no bolso de todos nós, porque somos nós que contribuímos para a Previdência. Então, a dica é evitar sempre acidentes, tanto nós enquanto funcionários, nós enquanto gestores da empresa, estar sempre atentos à questão da segurança no trabalho. E como que a gente pode fazer isso? São algumas medidas até simples para poder fazer com que esses acidentes sejam evitados. Reduzir as condições inseguras, ou seja, placas em todos os lugares, estar sempre atento com essas indicações de locais inseguros, dessas condições inseguras. Conscientizar sobre os riscos e cuidados em cada atividade. A gente viu lá no comecinho da nossa disciplina que a integração é um primeiro momento onde se pode fazer isso, mas também não deve ser o único, né? Tem que ter uma política, que é inclusive o terceiro tópico, criar políticas de segurança do trabalho para ter uma manutenção dessas informações, está sempre reforçando esses dados, até para evitar que as pessoas que caiam no esquecimento e que as pessoas deixem de lado. Então tem que ter sempre uma manutenção com relação a isso. Avaliar a condição psicológica e emocional e as habilidades dos funcionários. Avaliação de desempenho é uma dessas possibilidades, de estar avaliando ali se realmente o funcionário tem as mesmas habilidades, se ele tem condição de manusear aquele equipamento, aquele material, porque as pessoas também podem, com o decorrer do tempo, né, ter um desgaste físico mesmo e já não está nas mesmas condições físicas, então tem que ter um acompanhamento constante. Sinalizar sempre sobre perigo e risco, fornecer e fiscalizar o uso dos EPIs e implantar ações e proporcionar cursos de prevenção de acidentes. E o nosso terceiro item dentro do processo de manter pessoas é a qualidade de vida no trabalho, QVT. Qualidade de vida no trabalho é um conjunto de ações de uma empresa que envolve a implantação de melhorias e inovações gerenciais e tecnológicas no ambiente de trabalho. A qualidade de vida ela é tão ampla que ela engloba aspectos de experiência do trabalho, o estilo de gestão, a liberdade e autonomia que as pessoas têm para tomar decisões, o ambiente de trabalho, se ele é agradável, se ele é seguro, a segurança que a pessoa tem na empresa, que não é aquela empresa que tem a cultura de estar sempre dispensando as pessoas, sem dar um feedback, sem conversar, as horas adequadas de trabalho, não tendo aquele excesso de horas extras, e as tarefas significativas, né, e agradáveis, quando a pessoa se sente realmente importante para a empresa, quando ela sabe que aquilo que ela está fazendo tem valor, né? A pessoa, isso aumenta muito o conceito de qualidade de vida dentro de uma organização. E tem várias categorias conceituais dentro da qualidade de vida. Podemos citar aí 8. Compensação justa e adequada, onde a gente vê se tem aquela equidade de remuneração interna e externa, se tem a partilha dos ganhos de produtividade. O segundo item, as condições de trabalho, jornada de trabalho razoável, ambiente físico seguro e saudável, ausência de insalubridade, uso e desenvolvimento de capacidades, dando autonomia, um autocontrole relativo, qualidades múltiplas, informação sobre o processo total de trabalho, oportunidades de crescimento e de segurança, integração social na organização com igualdade de oportunidades, relacionamentos interpessoais e grupais, ausência de preconceitos, constitucionalismo com a privacidade pessoal, a manutenção dos direitos de proteção do trabalhador, liberdade de expressão, tratamento imparcial, trabalho e espaço total de vida, que é o papel balanceado no trabalho, estabilidade de horários, poucas mudanças geográficas e tempo para lazer da família. E a relevância social da vida no trabalho, a imagem da empresa, a responsabilidade social da empresa, a responsabilidade pelos produtos. Bom, terminando qualidade de vida, terminamos o nosso quinto processo de gestão de pessoas, que é o processo de manter pessoas. Um processo muito interessante, muito importante dentro das organizações. Não adianta a gente agregar talentos, buscar ali recrutar, selecionar, aplicar essas pessoas, recompensar elas, desenvolver seus talentos, se a gente não consegue manter os nossos funcionários. Uma empresa que não consegue manter seus funcionários tem seus custos muito elevados. É muito caro ficar contratando, treinando
e dispensando as pessoas. Então é interessante realmente investir em políticas de qualidade de vida, de segurança do trabalho, de higiene ocupacional, para poder manter os nossos talentos, reter esses talentos dentro da empresa e assim firmar essa parceria, aumentando a satisfação dos dois lados, tanto para a organização quanto para os funcionários. Bem, terminamos nossa aula por aqui e nos encontramos na próxima aula para falar sobre o nosso último processo de gestão de pessoas, que é o processo de monitorar pessoas. Vejo vocês em breve. Até mais.